Podem continuar torcendo contra. Não, eu até gosto. Torçam contra. Boa noite, torcida vascaína. Saudações vascaínas a todos vocês, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, quem não me conhece, eu sou Álvaro Silva. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Só clicar aí, ó, inscrever-se, pronto, é de graça. Deixar o like também não custa nada, o joinha para ajudar o nosso canal. Compartilhar também é 0800, não vai pagar nada, não custa nada. Compartilha para o nosso vídeo aí chegar a mais vascaínos. Se torne membro se você quiser fazer parte aqui da família Vascaíno desde sempre, ser um dos provedores aqui do nosso canal e concorrer também, é claro, a camisas do nosso Vasco. Valeu, galera? Dito isso, olha só, eu quero pedir desculpa para vocês porque ontem, né, nessa última quarta-feira, eu particularmente não consegui trazer conteúdo aqui para vocês no canal. Por quê? O Madruga Vasco, alguns amigos sacaram aí nos comentários, né? Não tinha assunto para o Madruga Vasco. Vai ter que repetir o conteúdo para ficar aqui, blá, 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 blá. Mas do mesmo, inventar história eu também não invento. E confesso a vocês que na minha vida pessoal eu estou atarefado até o pescoço, então por isso não consegui fazer o Madruga Vasco. Fui fazer uma situação fora da minha casa. Fiquei agarrado, até machuquei meu dedo, cortei meu dedo. Fiquei enrolado, agarrado. Acabou que eu cheguei em casa quase 11 da noite. Por isso, ontem eu não coloquei vídeo no canal. Peço desculpa para vocês, espero que vocês compreendam. Aqui são quase 2 anos de canal. Todo mundo que me acompanha sabe que é todo dia vídeo, só eu e vocês aqui todo santo dia, né? Então, de vez em quando é muito raro a gente dar uma falhadinha assim, mas acontece. Vamos lá. Bora que bora, vamos que vamos, vida que segue. Olha só, falando em seguir a vida, né? Vamos falar, olha só, de Renato Gaúcho, de Gustavo Quinteiro, de Antônio Oliveira, sobre o jogador Eric Pulga, sobre Richarlison, sobre o Ryan. Vamos falar também sobre o Ronaldo Fenômeno, sobre Isidro Pita, Miranda, o zagueiro Miranda, sobre a Vasco SAF, várias situações envolvendo Marinac, envolvendo penhora, envolvendo sócio-torcedor, envolvendo o conselho deliberativo lá do associativo, várias e várias situações, e também vamos falar, é claro, da reforma de São Januário, tá, meus amigos? Então, olha só, vambora, tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Esse amor, Vasco da Gama, pra sempre. Meus amigos, estamos aqui, bom dia, bom dia, bom dia, nessa quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024, faltando 1, 2, 3, 4, 5 dias para o Natal. E você, já comprou presente de Natal? Já comprou aquele panetone? Vai rolar a rabanada? Vai rolar aquele negocinho gostoso? Isso aqui, coisa... Brincadeiras à parte, galera, o ano passou rapidinho, passou voando, ó, como um sopro, né? Já estamos então às vésperas aí, ó, batendo a porta do Natal e do Ano Novo, né? E o nosso Vasco até agora sem treinador, né? Ontem existiu uma expectativa de que Renato pudesse ser anunciado como treinador do Vasco. Alguns lacradores.com, porque Renato deve ser anunciado nas próximas horas pelo Vasco, não sei o que lá. Aquela velha história, né? Ninguém sabe de nada, né? E muitos querem fazer de conta que sabem de alguma coisa. É meio que por aí, né? Fato é que essa situação no dia de ontem aí veio a público que Renato Gaúcho não será o treinador do Vasco, né? Não será o treinador do Vasco, não chegou a um acordo com o Vasco, a um denominador comum, né? A pedida ali salarial, a parte financeira, foi o que mais pegou ali pro Renato Portaluppi. Aí há quem diga assim, projetos pessoais de Renato Gaúcho também teriam sido empecilho. Porque a questão familiar também teria sido empecilho. Conversa, papinho. Porque se o Vasco fala que vai fazer o Pix que ele pediu, Renato Gaúcho já estava aqui no Rio jogando futebol hoje, pô. Conversa fiada. Renato Gaúcho, porque ele gostou do projeto do Vasco. Porque situações familiares pesaram
na decisão. Ah, porque é pedida salarial e não sei o que. Gente, é porque o Vasco simplesmente não quis entrar no leilãozinho que ele queria. Ele queria botar o Vasco na parede, pedir papo de milhão aí, sei lá quanto que ele ia pedir pro Vasco, mas é cifras, ó, altíssimas. De um treinador que está em decadência, está no momento da carreira, que ele está descendo as escadas ao invés de estar subindo. Né? Ele jogou Série B, jogou Série A, foi mal na última Série A, portanto que não renovou com o Grêmio, onde ele manda e desmanda, ele é um ídolo lá, tem até estátua dele lá, e não deu certo lá. Ele queria chegar no Vasco para ganhar papo de milhão que ele ganhava no Grêmio com o status daquele Renato Portaluppi de 7, 8, 10 anos atrás. E as coisas mudam. E o Vasco falou, não, até aqui a gente paga, daqui para cá não dá mais. O que aconteceu foi isso, é bem simples. Simples e categórico para vocês. Essa conversa, né? Ah, porque o projeto, ah, porque não sei o que, familiar, é conversa fiada. Se amanhã ou depois aparecer uma proposta pesada para ele treinar o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, ele vem, entendeu? É quando a carochinha, galera, ó, outra coisa, se tratando de treinador, tá? Lacradores.com estão afirmando, ah, porque Gustavo Quinteiros agora seria o plano A do Vasco, o Pedrinho se agrada muito do nome do Gustavo Quinteiros. O engraçado é que até anteontem ninguém sabia quem era Gustavo Quinteiros. Ah, Álvaro, é treinador da Argentina, tá, gente? O cara não treinou nem um Boca Juniors, nem um River Plate na Argentina, nem um Independiente. Sabe? Ah, sabe? Treinadorzinho aí. Campeonato Argentino tem quase 30 times, pô. Sabe? Não sei. Pode chegar no Vasco, pode dar super certo. Assim como o Verratti. Chegou no Vasco debaixo de muita desconfiança. Chegou no aeroporto, tinha ali 7 ou 8 repórteres só, mais ninguém para receber o Verratti. Hoje o Verratti é quase que o jogador número 1 da companhia ali, ao lado de Léo Jardim, Felipe Coutinho, Dimitri Payet. Cada caso é um caso, mas eu particularmente não buscaria sim, Gustavo Quinteiro, mas não sei. Aí lá na Argentina a imprensa diz, porque a situação financeira não seria empecilho para Vasco contratar Gustavo Quinteiro. Mas é claro que não. É claro que não, porque o empresário do Gustavo Quinteiro que ligou para o Vasco. Ofereceu ele para o Vasco. Não foi o Vasco que foi lá para a Argentina. O empresário dele. Aí ontem lacradores.com afirmaram, porque Gustavo Quinteiro deve se reunir ainda hoje com o Vasco. Tô sabendo disso não. Se reunir, a gente vai tomar conhecimento nas próximas horas e a gente traz para você, tá? Aí surgiu a história de Antônio Oliveira, ex-treinador do Corinthians. Na minha opinião, é fraco, viu? Não é bom não, hein? Né? Olha... se o Corinthians estivesse com o Antônio Oliveira, ia cair. Tudo bem que chegou o Memphis Depay, chegaram outros jogadores, mas o Corinthians trocou o treinador. Eu, para ser bem sincero para vocês... Não sei se também é outro nome não, mas é aquilo, né? O Pedrinho já tá entrando naquela fase do desespero, né? Na fase do desespero, tudo que ele tá tentando fazer, já quase, daqui a pouco vai dar 15 dias, tudo que ele tá tentando fazer, nada tá acontecendo. Jogador nenhum até agora acertado, não vendeu nenhum jogador, o negócio da SAF tá enrolado e mais enrolado do que macarrão na colher, sabe como é que funciona? É por aí. Negócio de treinador, então, virou uma novelinha já. Já adquira o seu pacote de pipoca, o seu refrigerante gelado, porque vai começar a nova novela Vasco da Gama na busca de um treinador. Gente, como virou uma novelinha, olha, não é novela das 9 não, né? Aquela novela badalada, com patrocinador caro no intervalo, né? Com ator de grife, não, é novela das 6, sabe como é? Novela das 6, é ator revelação, aquele negócio... né, comercialzinho ali, meia boca, né, alguns anunciantes que muita gente está careca de ver, umas situações ali, aquela trama de novela das 6, que você começa a ver a novela, depois de 3 semanas de novela, você já sabe como que a novela vai acabar, e realmente acaba daquele jeito, não tem nada que vai mudar ali, sabe como é? É tipo isso, é a nova novela Vasco da Gama, na busca por um treinador, teremos que aguardar. Tá, gente, agora olha só, deixa eu falar com vocês em relação aqui, a Eric Pulga. O que eu falei para vocês anteontem? Você que não assistiu o nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, mas você que não assistiu, volta aí 2 ou 3 vídeos atrás que eu falei sobre o Eric Pulga. O Vasco com muita lacração aí na internet atrás de Coelho. Coelho até 2 meses atrás era só mais um jogador na fila do pão, ponto. Aí de 3, 4 dias pra cá, o Coelho virou o Neymar das Américas, né? Virou o Messi da geração 2024, né? Um desespero por conta do Coelho que eu nunca vi.
Vai saber quem ganha com isso, né? Aí eu falei, por que é que o Vasco não vai atrás do Eric Pulga lá do Ceará? Eu falei aqui no canal há poucos dias, eu falei, por que é que o Vasco não vai atrás do Eric Pulga? O Coelho tá essa palhaçadinha.com aí, 50 milhões de reais para trazer esse cara, cheio de guerre, cheio de mimimi, o Atlético Paranaense tá lascado com o Pires na mão, quer meter uma marra. Aí tem cláusula no contrato, tem isso, tem aquilo, sabe, é muita historinha. Aí querem o zagueiro Léo na barbada, mas não querem colocar ninguém na mesa para rolo, não quer colocar, sabe, nem o nome na mesa para rolo. Entendeu? Eu falei, larga a mão. Eu falei aqui no canal, eu falei, deixa isso pra lá. Se eu fosse o Pedrinho, ia atrás do Eric Pulga lá do Ceará. É bom jogador, agride o último terço do campo, vai pra dentro, né? Fez um ótimo primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B ano passado, ajudou muito o Ceará a conseguir subir para a primeira divisão. Aí eu falei, só que no Vasco, tá registrado, eu falei, só que no Vasco, o Eric Pulga só vai ter valor quando o São Paulo contratar, quando um Bahia contratar, sabe? Quando o Fluminense querer contratar ele, quando um Botafogo tiver interesse. Eu falei isso aqui no canal. Aí o que saiu ontem à noite? Que Vasco, Botafogo e Bahia têm interesse na contratação de Eric Pulga. Tá? Só que aí o Vasco, como sempre, caducando. Esse scout do Vasco não serve de nada. Não serve de nada. Eles contratam os caras do scout que não servem para nada. Não servem para nada. Só acha jogador sem clube, com 22, 23 anos que ninguém quer. Ou jogador com 36, 37 em final de carreira. Esses scouts que tá no Vasco não servem de nada. O melhor scout do Vasco nos últimos anos tem sido a torcida. O problema é que a diretoria não escuta a torcida. Todo jogador que a torcida fala para trazer pro Vasco, a diretoria não traz. O jogador vai jogar em vários times do futebol brasileiro e dá certo, arrebenta. No Vasco nunca trazem o jogador que a gente fala para trazer. É sempre assim, porque o Eric Pulga é um jogador barato, é um jogador novo, tem qualidade e já passou da hora de receber uma chance numa equipe da Série A do futebol brasileiro. Lembrando que o Ceará vai jogar a Série A esse ano, o jogador está se valorizando, o Vasco está enrolando muito, daqui a pouco triplica o valor dele, vira aquele leilãozinho.com que você já sabe que acontece o tempo todo aí no mercado da bola. Tá? Eu ainda falei, o Vasco vai esperar Bahia, Botafogo, outros times quererem contratar ele, aí o jogador vai ter valor pro Vasco. Então assim, alô Pedrinho, vamos começar a pensar um pouco fora da caixinha. Vamos começar a mudar, vamos começar a ter ideia criativa. Vamos parar de fazer igual todo mundo. De seguir o fluxo. Sabe o rio? Sabe, galera, quando você chega na beira do rio, um rio, chega na beira do rio, a água está descendo. A água está descendo. Caiu uma folha da árvore. A correnteza vai levar aquela folha. Se você jogar um pedaço de papel, ele vai junto com aquela folha. Se cair outra folha, vai também. Se uma formiga cair, vai também. E aí vai. Se a bola de futebol cair dentro d'água, ela vai junto. No mesmo fluxo. Ó, na correnteza. E não muda a direção. O Vasco tem que parar com isso. Tem que parar de seguir o fluxo. O Vasco precisa começar a tomar a frente, a tomar a rédea, a assumir a dianteira no mercado da bola, a fazer algo diferente, fora da caixinha, fora da casinha, fora da curva, sair do mais do mesmo, do 6 e meia dúzia, começar a buscar algo diferente, buscar jogadores que tenham qualidade, num valor aí acessível, jogadores que tenham idade para chegar e vestir uma camisa do Vasco, também jogador de 17, 18 anos, eu tô legal, a não ser que seja uma mega de uma joia do futebol mundial, do contrário, fico com a nossa base. Mas o Eric Pulga, na minha opinião, ele merece sim uma chance no Vasco. Merece sim. Ele é melhor do que muito jogador que está no Vasco hoje. Muito jogadorzinho da base do Vasco hoje. Tá? Então vamos ficar de olho nisso. O presidente do Ceará afirmou no primeiro momento que o Vasco ainda não falou com o Ceará em oficial. Tá? Tem nada em oficial ainda entre Vasco e Ceará. Mas há rumores de que existe o interesse. De Vasco, de Bahia, de Botafogo, já complicou. São 3 SAFs e das 3 a gente sabe que o Vasco é o que menos está podendo gastar. Botafogo ganhou a coisa toda aí, aquele negócio todo, tem o John Textor lá, ganhou muito dinheiro esse ano. O Bahia, nada mais nada menos que o Grupo City, está na parada para investir lá no Bahia City agora, né? E o Vasco, essa SAF maluca aí.
essa SAF louca, né? Que você não sabe direito como que você vai pagar a comida de ontem e não sabe, muito menos sabe, quer dizer, o que vai comer amanhã. E rezando para aparecer algo hoje. Então assim, vamos aguardar essa situação envolvendo aí o Eric Pulga. Outra situação envolvendo o atacante é o Richarlison, né, o Pombo, né? Richarlison foi ventilado aqui no Vasco no meio do ano passado, não, no meio desse ano, lá que o Edmundo falou, que não sei o que, aquele burburinho. O Richarlison veio na internet, postou foto e vídeo com a camisa do Vasco, jogando videogame, não sei o que. Falou que gosta muito do Vasco, que torce pro Vasco, não só ele, mas Bruno Guimarães, entre outros, Douglas Luiz, né, que é querido do Vasco, o Douglas Luiz. Aí agora, nesses últimos dias aí, a turminha da lacração mesmo foi pra cima, né? Começaram a ventilar de tudo quanto é jeito o Richarlison no Flamengo e no Fluminense, né? O Flamengo tem dinheiro, não sabe gastar, e muitas das vezes, e o Fluminense não tem dinheiro, também não sabe gastar, só sabe copiar. O Fluminense copia todo mundo. Todo mundo, copia Vasco, copia Flamengo, copia Botafogo, copia todo mundo o Fluminense. O Fluminense copia a camisa do Vasco, o Fluminense copia a música do Vasco, o Fluminense quer copiar o lado de ficar no Maracanã do Vasco. O Fluminense quer copiar algumas posturas adotadas pelo Flamengo, quer copiar alguns movimentos adotados pelo Vasco no mercado. Jogador que o Vasco vai atrás, eles vão também. Jogador que é do Vasco, eles querem. Jogador que o Flamengo vai atrás, eles vão também. E o Fluminense não foi diferente, foi atrás do Richarlison. Mas nesse caso, o Richarlison é cria lá, né? Do Fluminense. Até aí normal. O presidente lá do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou que ligou pro Richarlison, coisa e tal, aquela coisa toda. Aí eles tomou conhecimento que o Fluminense e o Flamengo teriam feito proposta em oficial para o Richarlison. Ele apresentou as propostas para o Tottenham, né, o clube que detém os direitos econômicos do atleta, e o Tottenham não tem interesse em negociar o jogador, em liberar o jogador nesse momento. E o Richarlison ainda disse mais, que não volta pro futebol brasileiro nesse momento. Então, Richarlison não vai rolar nem no Vasco, nem nos rivais, pelo menos por agora, tá, gente? Agora, se tratando do atacante Ryan, em entrevista ao GE. Globo, ele afirmou que existem várias, no plural, várias negociações aí, várias propostas na mesa para o jogador deixar o Vasco. Tá? O Ryan falou então para o GE que existem várias propostas para ele estar jogando em outra equipe. Aí o GE. Globo perguntou a ele, e a Fiorentina, ele respondeu, abre aspas, não sei, tem um monte, risos, né? Porque eles perguntaram, o GE. Globo perguntou, é a Fiorentina? Aí ele falou assim, não sei, tem um monte, e deu uma risada. Tipo assim, tem muito clube atrás do Ryan. A gente vem falando aqui para vocês. Clube da Itália, clube do leste europeu, clube dos Estados Unidos que já demonstraram interesse, clube da França, John Textor, né, demonstrou interesse também. N situações, né? Tomara que dê certo, como eu já falei, tomara que o Ryan seja vendido, vai jogar em outro local, em outro lugar, em outro país, vai receber ali em euro, vai ganhar aquele dinheiro legal, vai mudar ali de prateleira na sua vida financeira, vai ser uma bênção para ele, para a família dele, vai ajudar o Vasco vai colocar um dinheiro no bolso e vai lá, valeu, vida que segue. Mas por enquanto, nada ainda em concreto, vamos aguardar. Agora se tratando do atacante Isidro Pita, ventilado, especulado aqui no Vasco, especulado também no Bahia, né? Isidro Pita acertou com o Red Bull Bragantino, isso mesmo, Pita é o novo reforço aí do Red Bull Bragantino, portanto nem Vasco, nem Bahia, nem outros times aí, nem Atlético Mineiro, nem ninguém, né? Nem Atlético Paranaense. Isidro Pita jogará então no Red Bull Bragantino. Se tratando do zagueiro Miranda, ele que cria do Vasco, o Vasco detém os direitos econômicos dele, ele acertou, no caso, a ida para o CRB, para o Clube de Regatas Brasil, alagoano. CRB, então, acertou aí a contratação do zagueiro de 24 anos, Miranda, cria da base do Vasco da Gama. Boa sorte para o Miranda, tudo de bom para você, vai lá e valeu, é isso aí, né, gente? É isso aí. E outra atualização para vocês é que é o seguinte, veio lá do jornal Olé da Argentina, de que o Independiente teria interesse no meio-campista Galdames. Isso mesmo, Galdames, segundo o Olé lá da Argentina, dos hermanos, estaria interessado no meio-campista chileno de 27 anos, do Vasco da Gama, Pablo Galdames. Vamos acompanhar de perto essa situação aí, porque muito nos interessa. Tomara que ele pegue o avião e vá ser feliz lá na Argentina. E se tratando agora da CBF, Ronaldo Fenômeno se candidatará. Se candidatará foi bom, né? Vai ser candidato, né? Se candidatará. Me enrolei todo. Não interessa. Ronaldo Fenômeno
será candidato, pronto, né? Será candidato à presidência da CBF, hein? Olha, gente, eu gosto do Ronaldo. Sabe fazer dinheiro, não tem papo na língua e bate na mesa. A questão é, ele vai mudar essa máquina que tem hoje no futebol brasileiro? Ou vai ser só mais uma engrenagem no meio dessa situação? Não sei, tomara que mude. Tem que mudar. O futebol brasileiro está precisando de mudanças para já. E o último título mundial da nossa seleção brasileira foi justamente com o Ronaldo Fenômeno, artilheiro na Copa do Mundo de 2002, naquele plantel. Então, eu acho que é um nome legal, interessante, entende de gestão de futebol, tem o Real Valladolid, foi dono do Cruzeiro, não é mais dono do Cruzeiro, o Real Valladolid não disputa nas cabeças na Espanha, mas é um trabalho longevo, ele faz dinheiro lá também, coisa e tal, reformou o estádio, toda aquela coisa, contratando jogadores, né, devagarzinho ali vai galgando, mas na CBF poderia ser uma boa, tá? Poderia ser uma boa, e o Ronaldo Fenômeno fica para vocês a informação aí, para vocês aí, fica o registro. Se tratando agora da Vasco SAF, Vasco anunciou que o plano... Muito sono de manhã, gente, desculpa. Vasco anunciou que o plano de sócio-torcedor para o ano de 2025 vai passar por melhorias, tá? Isso mesmo, vão ter melhorias no plano de sócio-torcedor. Até porque o plano atual, ele contempla para nós torcedores 30% de desconto na camisa do Vasco. Só que esse 30% é até a página 2. Porque se eu for aqui na minha cidade onde eu moro comprar numa loja comum, eu vou pagar o preço que é. Se eu entrar na internet em algum site que não é credenciado ao Vasco, eu vou pagar o preço que está lá. Esse 30% é nas lojas oficiais do Vasco. Sabe como é? Então assim, é bom? É. Mas será que podia melhorar? E o Pedrinho sabe disso. E o nosso plano de sócios aí vai apresentar melhorias para o ano que vem. Por que isso? Por quê? Porque está havendo uma debandada muito grande, viu, gente? Tem muito torcedor que não está renovando, hein? Tem torcedor que não está renovando. E eu não tiro a razão, viu? Eu não tiro a razão. A torcida abraça, a torcida gasta, a torcida se engaja e não vê resultado. O Vasco prometeu que vai gastar 100% do dinheiro do sócio torcedor no futebol. Ué, mas não era para tanto, né? Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Já tem receita de tudo quanto é lado. Até o dinheiro do sócio vai querer gastar com outra coisa. Tem que gastar no futebol. Porque gastando todo no futebol já não vai resolver a vida do Vasco. Imagina se não gastasse todo no futebol, né? Aí a gente estava aí no arame, né, meus amigos? Arame farpado ainda por cima. Se tratando ainda da Vasco SAF, é o seguinte. Juiz vai aí, no caso, vai aumentar, né? Vai conceder mais 30 dias de suspensão das penhoras e execuções do Vasco, tá? Isso mesmo, mais 30 dias, ou seja, mais um mês travado lá, o Vasco não vai sofrer penhora, nenhuma execução também, porque o Vasco está na questão de recuperação judicial, está se reestruturando, pediu um fôlego para a Justiça, e a Justiça então, né, no caso o juiz, deve acatar o pedido do Vasco, dando aí para o clube mais um mês, mais 30 dias. Outra situação envolvendo aí a SAF, Vasco e Evangelos Marinax já iniciam as trocas de documentos para dar início ao processo de due diligence. Aquele processo que era para a KPMG ter feito junto ao Vasco e a 777. Álvaro, o que é isso? Duo são os dois lados, e diligence é diligência, cuidado, né? Cautela, observação. Ou seja, é o momento que se troca os documentos para se investigar. Com diligência, com cuidado, com cautela, tudo em relação ao Marinax e o Marinax em relação ao Vasco. Para antes de assinar o contrato, para não ter problema numa futura venda, numa possível futura venda. Tá? Então, avançamos de etapa. Estávamos na etapa de conhecer o Marinax, conhecendo o processo do clube, conhecendo tudo do Vasco, e o Vasco conhecendo tudo também das empresas do Marinax. Agora avançamos para a etapa de due diligence, né, para poder aí confirmar se está tudo certinho, se tiver parada errada, 2 passinhos para trás, né, e não tem negócio. Se tiver tudo certo, aí é de sinal verde, a coisa pode continuar andando. Então isso aí é uma boa notícia, tá? Vamos aguardar os próximos capítulos envolvendo a situação da Vasco SAF. Outra situação, meus amigos, eu falei para vocês agora há pouco da Justiça, né? O Conselho Deliberativo do Vasco foi convocado para a próxima segunda-feira, tá? Para continuar a apreciação do
plano de recuperação judicial. Com outras palavras, para continuar a balbúrdia, a briga, o tumulto, a patifaria lá na sede náutica da Lagoa que tivemos na semana passada, né? O pau quebrou lá na semana passada. Teve conselheiro quase saindo nas vias de fato com um membro da diretoria do clube, discussão áspera, veio do pescoço estufando, aquele negócio todo, sua mãe não é homem, toda aquela parada que a gente sabe que acontece no Vasco, né? Só no Vasco mesmo. E aí deu pano pra manga, né? Ali na ocasião, na semana passada, o presidente do Conselho Deliberativo, João Rich, ele acabou ali cancelando a sessão do nosso Conselho Deliberativo. Então agora, né, o nosso Conselho foi convocado novamente para a próxima segunda-feira para retomar essa apreciação aí do plano da recuperação judicial. Vamos torcer para que as pessoas conversem como pessoas civilizadas, para que o pau não quebre de novo, né? E para a patotinha do Salgado segurar a ondinha, né? Vamos dar uma seguradinha, porque nada fizeram para ajudar o Vasco, agora que não é hora de querer fazer para atrapalhar, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Agora, gente, se tratando de outra situação aqui, a gente já falou bastante coisas da SAF, né? Vamos falar um pouquinho de São Januário. A gente teve nessa última segunda-feira o projeto de lei de São Januário, né, já tinha sido sancionado, foi tudo bonitinho, tudo ok. Agora o projeto de lei, a lei foi regulamentada, ou seja, já entrou em vigor. Com isso, o Vasco então já pode dar início ao processo para vender o potencial construtivo. Já tinha dado início, mas agora pode realmente sacramentar a venda. As vendas, né? Porque pode ser fracionado. Enfim, fato é que o próximo passo do Vasco agora é criar uma SPE. Álvaro, o que é isso? Uma sociedade de propósito específico. Que propósito é esse, Álvaro? Gente, é uma empresa que vai controlar, uma empresa criada pelo Vasco. O próprio Vasco vai criar uma empresa ali, né? Que vai ser controladora, né? Dessa situação aí, responsável por tomar conta da situação envolvendo a obra de São Januário, tá, gente? Olha só, o que essa empresa vai fazer? Vai emitir, vai vender e vai receber recursos, tá? Então, ou seja, tudo que entrar, tudo que sair, tudo que for comprar, tudo que for fazer, né, com os recursos para a obra de São Januário, será aí através da SPE, pela Sociedade de Propósito Específico, que vai ser criada pelo Vasco. Isso aí é previsto na lei, tem que acontecer dessa forma, até mesmo para que a gente tenha, como eu já falei para vocês, aquela questão aí da fiscalização do dinheiro, para onde vai, para onde foi, aonde está sendo aplicado, como está sendo aplicado, qual o percentual que está nos cofres do clube, quanto de recurso que o clube tem, que não tem, quanto que já vendeu do potencial construtivo, que vai vender, que deixou de vender, tudo isso, né, essa SPE vai ficar a cargo dessa situação. E aí depois o próximo passo, é claro, já começar a sacramentar as vendas aí do potencial construtivo, né? Com isso aí o Vasco vendendo já pode começar a dar início às obras. Tem gente falando assim: o Álvaro, essa questão envolvendo aí a obra do estádio, o Vasco não pode sair derrubando São Januário, porque depois, e se depois não vender o potencial construtivo? Então, vamos colocar atenção aqui, por favor, que é o seguinte, só para vocês ficarem ligados a título de informação, só para vocês ficarem aí bem informados, tá? Vou passar a visão para vocês aqui agora. O Vasco não vai derrubar São Januário se não tiver vendido o potencial construtivo. Gente, isso é loucura. É igual eu e você aqui, torcedor. A gente está na nossa casa. Nossa casa. Não é casa, digamos assim, não é casa de aluguel não, é casa própria. Você mora na sua casa própria. Você quer reformar a sua casa própria. Você vai ter que derrubar metade da casa. Arrancar o telhado. Você vai fazer isso sem dinheiro para reformar? Vai ficar debaixo de chuva, debaixo de sol, um monte de bicho entrando na sua casa, passando frio, mosquito, neve, um monte de coisa, raio. Vai ter que sair da casa, vai morar na rua? Não. Você vai fazer o quê? Você vai juntar o dinheirinho, vai comprar o material, vai chamar ali o construtor civil, vai fazer o orçamento da obra, ele vai te dar o valor, você vai juntar o dinheirinho de novo e taca-lhe pau na obra. Quando for fazer a obra, você pega a mala, pega a cuia, ou vai para uma pousada, ou vai para um hotel, ou vai para a casa de um parente, ou enfim, você dá um jeito, sai da casa para reformar a sua casa, depois você volta para sua casa de novo. É assim que funciona, gente. É assim. Então, no estádio do Vasco, São Januário, gente, pelo amor de Deus, não é que o Pedrinho, o Vasco, vai chegar agora janeiro, fevereiro ou março e vai simplesmente lá meter a marreta em tudo, sair derrubando São Januário e o Vasco vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, não vai ter onde jogar. Não, não é isso. O Vasco só vai realmente fechar São Januário quando vender um valor significativo do potencial construtivo, pelo menos aí 30%, 40%. Aí sim. Vasco aí com 150, 200 milhões de reais
nos cofres, no bolso, já para dar início nas obras, aí sim, fecha São Januário, começa a parte da obra, que é o quê? A primeira etapa da obra é derrubar o que não vai ser aproveitado, que é toda a curva e as arquibancadas da cabine de televisão. Vai ficar só a fachada histórica e a marquise. O restante vai vir tudo abaixo. A capela também, porque ela é patrimônio histórico do Rio, né? Ela vai continuar em São Januário, mas depois, mais para frente, abaixo das arquibancadas. Obviamente, né? Mas então o Vasco não vai sair quebrando o São Januário agora, não sei o que, e depois acontece alguma coisa, enrola alguma parada ali, e aí fica sem estádio, fica lá o estádio quebrado lá sem obra. Não, gente, não é isso, não é isso, tá? Justamente por isso que não vai fechar agora em janeiro. É justamente por isso que o Vasco vai estrear o Campeonato Carioca jogando em São Januário. Seus jogos em casa, no começo de ano, justamente por isso, porque ainda não vendeu o potencial construtivo. Perdão, não tem o recurso ainda para poder dar início na obra, então é loucura sair derrubando o estádio. Para quem torce contra, continua torcendo contra, pode torcer contra, eu até gosto, como diria o Eurico Miranda, eu até gosto. Torçam contra, porque mais cedo ou mais tarde existem várias empresas já negociando com o Vasco, mais cedo ou mais tarde essa venda do potencial construtivo vai acontecer, tá? E acontecendo, o Vasco vai botar um dinheiro pesado no bolso e vai começar as obras. A estimativa é que o novo São Januário tenha de 40 a 57 mil torcedores. Tá? De 40 a 57 mil torcedores. Ô Álvaro, por que só 40 ou por que 57? Vai depender do dinheiro. Ideia, como se diz, ideia a gente tem. O que falta é a bala, é a gaita, é o cash, é a grana, é o dinheiro, é a bufunfa. Então o Pedrinho tem ideia, tem um projeto, tem tudo. Mas vai depender o quê? De como o Vasco vai amarrar a venda do potencial construtivo, quanto que vai vender, para quem vai vender, como vai receber esse dinheiro. Com esse dinheiro na mão, você chega nas empreiteiras, nos construtores, nos arquitetos, fala, olha, eu quero botar um estádio aqui para 55 mil. Quanto que fica? Eles vão fazer lá o cálculo, ó, com a chave na, como se diz, com a chave na mão, o estádio pronto, a chave na sua mão, é tantos milhões. Ih, salgou, tá muito. Eu tenho tanto. Então, peraí, deixa eu calcular aqui, o presidente. Ó, presidente, com esse tanto que você tem aí, dá para fazer um estádio para 48 mil. Cê, entendeu? É por aí. É por aí que funciona. Então, é piano a piano, né? Um passo de cada vez, tá? Então, já demos vários passos. O próximo passo agora é vender o potencial construtivo. Vendeu, as obras começam. Óbvio, quando que isso vai acontecer? Só Deus sabe. Só Deus sabe, tá bom, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês no nosso Vasco da Gama nesse primeiro momento. Nessa manhã de quinta-feira, eu tô ficando por aqui. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. E estamos sempre junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre e valeu, Vasco!